Golfinhos. Esses animais tão bonitinhos, engraçadinhos, na verdade, são alguns dos seres mais obscuros e perversos desse mundo que a gente vive. Os golfinhos, eles têm a inteligência equiparável do ser humano e também a maldade. Vamos nesse vídeo descobrir um experimento com golfinhos que foi a coisa mais aterrorizante de todas. Vem comigo, vamos ficar cagados juntos. E se eu der LSD pra esses golfinhos? Caramba, dá pro golfinho não, dá pra mim o LSD que eu aceito. Olá, eu sou a Gabi Fadel e hoje eu vou contar a história pra você de um dos experimentos mais polêmicos da história da humanidade. Antes de eu começar a contar essa história, você já sabe, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E eu quero deixar aqui um aviso que o vídeo de hoje vai falar sobre abuso a animais. Então, caso esse seja um tópico sensível pra você, talvez esse não seja Alerta de gatilho, hein? o melhor vídeo pra você assistir. Lá no final da década de 1950, um neurocientista chamado Dr. John Lilly começa a investigar sobre a inteligência dos animais. Ele começa a fazer estudos de mapeamento do cérebro de vários animais, como gatos e macacos principalmente, mas Eu sou bem inteligente, diga-se de passagem. vários outros animais foram estudados. E enquanto ele fazia esses estudos, o Dr. Lilly percebeu que se ele queria encontrar uma inteligência que fosse talvez próxima ou equivalente à nossa inteligência humana, ele tinha que trabalhar com animais que tivessem um cérebro grande. O golfinho nariz de garrafa Caramba, olha que bonitinho esse animal, hein? foi, então, assim, a escolha perfeita pra isso. Pô, mas aí tu pode pegar o elefante, né? A baleia, que deve ter um cérebro gigantesco. Porque não só os cérebros dos golfinhos são 30% maiores do que Caralho. os nossos, como a proporção corpo e cérebro é muito equivalente, não à nossa, mas à dos nossos ancestrais. Tá, beleza, entendi o ponto aqui. Então o elefante não ia realmente... né? Inclusive é até maior do que a de um chimpanzé, por exemplo. Caralho! E esse foi um dado que pro Dr. Lilly foi muito impressionante. E ele achou que os golfinhos poderiam ser inteligentes, não só, tipo, inteligentes pra um animal, mas inteligentes de verdade. Mas é verdade, pô. A grande verdade aqui, chat, é que o golfinho, ele se finge de burro para não ter que pagar imposto. Essa é a realidade dos fatos, tá? Porque esses bichos aí são maléficos, são perversos. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Com habilidades cognitivas que fossem próximas das nossas. Que a gente pudesse até ter uma discussão filosófica com o golfinho. Ele começou, então, um estudo pioneiro, trabalhando com alguns golfinhos. Um estudo faraônico. E aí, durante esse estudo, na época, a esposa do Dr. Lilly percebeu uma coisa. Que enquanto Ah, Doutor do Little. Doutor Lilly, Doutor do Little. Ah, tudo tem a ver agora, né? Tá conectado. ela estava conversando com outro cara no laboratório, tinha um golfinho que ele parecia querer imitar os sons da conversa deles. Como se ele quisesse, basicamente, assim, fofocar junto. E aí o Dr. Lilly, que já achava que os golfinhos eram super inteligentes, achou que isso era um sinal ainda maior de que os golfinhos queriam conseguir se comunicar com a gente. E Mas não é? Na minha opinião, é. aí ele resolveu mudar o foco da pesquisa dele, que não ia mais ser sobre inteligência animal, mas ia ser sobre conseguir se comunicar com golfinhos. Eu aposto que esse filho da puta é estadunidense. Tudo de ruim do mundo sai dos Estados Unidos. Eu acho importante a gente falar aqui que, gente, a gente tá falando aí do final dos anos 50. E se ética com animais já é uma coisa que hoje em dia já é uma questionável, zona, né? assim, meio... sabe? Assim, é uma coisa meio... Imagina naquela época. Durante esse primeiro experimento aí com golfinhos, por Guerra Fria torando já, né? exemplo, vários deles morreram, porque o Óbvio, né? Dr. Lilly, ele colocava os animais, né, sedados numa máquina para conseguir fazer o mapeamento do cérebro deles. E ele fez isso com os golfinhos. Só que foi assim, inclusive, que a gente descobriu que golfinhos não conseguem respirar se eles estiverem inconscientes. Caramba, o golfinho não consegue respirar se ele estiver inconsciente? Então o golfinho não pode dormir? É isso? Caramba! Toda a respiração de um golfinho é um esforço consciente. Eles escolhem respirar. Caralho, que merda, mano. O golfinho tem respiração manual pra sempre? Nossa, que horrível, velho. Imagina. Eu odeio quando eu lembro que respiro e minha respiração automática desativa. Eu tenho que ficar...
Imagina a vida toda. Uma hora eu ia escolher não respirar mais. Eu ia falar, foda-se, cansei também. Ia ficar lá esperando acabar tudo. Se você colocar um golfinho inconsciente, ele imediatamente para com a respiração. Então vários golfinhos acabaram morrendo sufocados por causa disso. Mas enfim, né? Pelo menos chegou uma hora que ele entendeu que o golfinho... Ah, que bom, né? Pelo menos aí Deus limitou os golfinhos, né? Porque senão esses filhos da puta iam acabar com o mundo. Eu odeio golfinhos. Não respirava se ele tivesse sedado e ele parou com isso. Mas alguns golfinhos morreram nesse processo. Bom, o Dr. Lilly, ele fica muito empolgado com a possibilidade de falar com os golfinhos e da inteligência dos golfinhos. Em 1961, ele escreve um livro que, inclusive, se você estiver interessado, você pode ler. Ler livro eu não vou, tá? Isso aí, pra mim, já é demais, né? Que se chama Man and Dolphin, ou O Homem e o Golfinho, onde ele fala que no futuro ele acredita que os golfinhos vão ter, inclusive, cadeiras na ONU. Pô, mas aí eu vou te falar, viu? Tomara que esse futuro chegue, porque seria do caralho, viu? Um golfinho de terninho, gravatinha na mesa da ONU, cara. Acho que eu me perdi um pouco, mas acho que deu pra entender, né? Na verdade, eu acho que um golfinho no lugar do Adenor Tite, técnico do Flamengo, faria muito mais pelo Flamengo do que essa porra de pardal aí. Flamengo! Vão falar inglês, a gente vai ter discussões com eles. Eles vão estar lá na ONU para defender o direito dos animais aquáticos. Esse livro chamou muita atenção, inclusive ele influenciou muito, por exemplo, a cultura pop na época, que começou a pipocar um monte de coisa de golfinho. E esse livro também chamou a atenção de outras pessoas muito importantes. Como, por exemplo, o lendário astrofísico Frank Drake, do qual talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ele é um cara super importante mesmo. Ele é um cara que inventou uma equação chamada equação de Drake, que é uma equação... Nossa, que egocêntrico, né? O cara cria uma equação e bota o nome dele na equação. Isso aí é egocentrismo puro. Isso aí não pode, é arrogância. Que leva em consideração uma quantidade de variáveis, assim, e estipula um número que seria a quantidade de civilizações alienígenas que a gente conseguiria detectar. Eu sei quem é esse doidão. Eu já vi muito vídeo aleatório dessas coisas aí, tinha sobre isso aí. Na galáxia. E o Drake, ele já estava participando do primeiro projeto da NASA de tentar encontrar sinais de civilizações alienígenas no espaço. Bota os golfinhos pra ir pro espaço. Foi o grande começo, assim, dessa brisa. E ele achou... O Drake, né? Ele achou que esse esforço de se comunicar com uma outra espécie de animais da Terra mesmo, ele seria muito parecido com o esforço que a gente precisaria fazer pra gente conseguir se comunicar com uma outra espécie de alienígena. Até porque pra esse cara, né, os alienígenas seriam burros, né? Sabem que burro é a gente. Então todo mundo ali fez umas reuniões e tal, e eles inclusive saíram dessas reuniões se chamando, apelidando o grupo deles de Ordem dos Golfinhos. Caralho! Fica a dica aí, Selbit, beleza? Tem Ordem Paranormal, né? Fica a dica aí, o Ordem dos Golfinhos. Daria um puto RPG foda. Todo mundo sendo um golfinho, tá ligado? Spin-off, talvez, né? Fica a dica aí, velho. Eles até fizeram uns pinzinhos à mão do negócio. Que legal. Tipo, Ordem dos Golfinhos, vamos nos comunicar com... Agora, precisa admitir, essa cadeira aí que tu tá sentada, né? Que é aquelas cadeiras que é presa no teto, fica se mexendo, tá me incomodando pra caralho. Com todo respeito. Pô, veja bem, você se mexe, a cadeira mexe, parece que tu vai cair. Eu fico confuso, o enquadramento é um Dutch angle, um ângulo holandês, beleza? Que me deixa muito confuso. Os golfinhos, uou! O Carl Sagan também, que é... Esse Carl Sagan aí é um filho da puta brincando, tá? Mas eu não aguento também ficar toda hora o pessoal, somos poeira das estrelas. Eu não sou poeira porra nenhuma, cara. Tenho cara de poeira por acaso? Tenho cara de idiota, de babaca, de otário, mas poeira eu não tenho. É uma outra galera desses cientistas aí que é muito, muito, muito famoso também. Ele era novo nessa época, mas ele tava nesse grupo também. Enfim, né? Então eles resolveram dar, né? Chamaram a NASA, falaram, beleza, que temos aqui um rolê de golfinho, tem a ver com alienígena, vamos financiar esse cara. E aí o Dr. Lilly, agora, ele tem tanto o financiamento da NASA quanto o financiamento dele próprio. E juntando essas duas coisas, ele monta um laboratório na ilha de St. Thomas, que fica no Caribe, que é um laboratório específico projetado para estudar a comunicação de humanos e golfinhos. Dentro desse laboratório, né, tinha ali uma piscina. Nossa, deve ter sido uma matança de golfinhos esse laboratório. Para colocar os golfinhos, eles tinham 3 golfinhos nesse projeto específico, que era a Cissy, a Pamela e o Peter. E era uma piscina com água natural.
Agora tudo faz sentido na minha cabeça. Bem que eu sempre suspeitei que ele tem uma cara de golfinho. Caralho! Ele evoluiu tanto que ele virou um ser humano. Humanoide, tá ligado? Mas ele é um golfinho, velho. Caralho! Natural do mar, que toda vez que a maré enchia, entrava água na piscina e tal. Então eu ficava ali, assim, uma coisa meio, tipo assim, junto do mar, assim, sabe? Pô, que bom que esse cara não descobriu o boto cor-de-rosa, né? Porque senão ele ia ficar maluco. Só com a barreira da piscina. Boto cor-de-rosa, que pra quem não sabe, né, é a versão fêmea do golfinho. É igual o Pokémon, né? O Pokémon macho é de um jeito, o Pokémon fêmea, às vezes, né, é de outro jeito. É igual, a natureza é muito bonita. E aí essa piscina chegava e entrava dentro da parte do laboratório, né? Então, assim, um negócio todo sofisticado. Montou uma equipe muito foda, com vários cientistas muito foda. Uma galera que acreditava real no projeto. Claro, tem NASA, né, financiando. E aí, em 1963, ele se muda pra St. Thomas e abre o laboratório que se chama Dolphin Point, ou Ponto do Golfinho. Aí, alguns meses depois que eles começaram esse projeto, a gente já tá aqui em 1964 já. Uma jovem de 22 anos chamada Margaret Howe Lovatt resolve dar um pulinho no laboratório. Eita! De verdade, assim, sem avisar, não faz uma ligação, não pergunta se pode. Ela simplesmente bate lá no laboratório. Toc, 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 toc. E não virou estatística? Porque nessa época aí os Estados Unidos, né? Geral, né? Pra poder... Queima de arquivo. Guerra Fria é uma pica. Oi, queria dar uma olhadinha aí, ver como é que vocês estão no golfinho e tal. A Margaret, ela era uma jovem que morava ali na ilha mesmo, sabe? E ela tava curiosa com o laboratório. É claro que devia ser uma mó fofocada na ilha desse laboratório, né? Correto. Porque é uma ilha pequena e tal, uma vilazinha. Enfim, ela resolveu ir lá ver qual é. Provavelmente a Margaret devia gostar muito de golfinho e tal, de animais marinhos. É, pode ser. Eles falam assim, beleza, entra aí, bora aí. E os caras deixaram, não, beleza, entra aí, pode entrar. Aqui é um experimento secreto do governo dos Estados Unidos, né? Mas pode entrar, vai ficar tudo bem, dá nada não. Vê aí o que você quer ver e tal, quer ver os golfinhos? Vamos lá ver os golfinhos. E eles levam a Margaret pra fazer um tour ali pelo laboratório. E os comentários que ela faz e as observações que ela faz sobre os golfinhos chama muito a atenção da galera do laboratório, sabe? Eles ficam, nossa, como essa menina é perspicaz, inteligente. Como ela é uma menina diferente. É tudo que essas meninas que escrevem fanfic queria colocar no personagem delas, sabe? Tipo, eu tô aqui lendo meu livro no meio do show, como eu sou diferente, inteligente. É tipo a pessoa que leva livro pra ler na praia, né? Pô, me desculpa. Peço todo o perdão do mundo. Mas ler livro na praia não pode. Poxa, gente, tu indo pra praia, tu vai ler livro, vai sujar de areia, vai fazer alguma outra coisa, gente. Ler livro na praia não pode. Não existe isso, chat. Não existe. Margaret, ela entrou lá, fez uns comentários sobre o golfinho e todo mundo ficou, uau! E sabe qual que é a parada? Tu já saiu de casa, mano. Vai, entra na água. Eu não quero entrar na água. Pô, rola na areia, tal como um cachorro. Compra um camarão no espeto pra ter uma intoxicação alimentar. Compra um açaí superfaturado. Pô, lê livro. Pelo amor de Deus. Uau, menina! Uau! Nossa, você não é como as outras. E aí, o Dr. Lily fala pra Lily assim, vem cá, você não tem nada aí pra fazer, parente, né? Tá vindo aqui do nada, bater aqui na minha porta. Quando você quiser vir, pode vir, se você quiser participar aqui do projeto e tal, porque, caraca, gostei de você. Achei você inteligente. E assim, a Margaret começa a fazer parte do projeto do Dolphin Point. E ela ganha um papel muito importante. Essa menina que acabou de chegar já está sentando na janela. Porque... Que bom, né? Tomei um susto. Eu pensei que ela ia falar que a garota ia sentar no golfinho. Isso aí me deixou apavorado. O papel dela no projeto agora é ensinar o golfinho Peter a falar inglês. Aí é do caralho. Onde o Peter Enerd mora? Estados Unidos da América. Qual idioma Peter Enerd fala? Inglês. Tá ganhando força, cara. E ele tem um canal no YouTube em inglês. O Peter era o melhor candidato para essas aulas. Porque assim, o Peter, ele era um golfinho mais novo. Ele tinha só 6 anos. Que, assim, é uma idade como se o Peter fosse tipo um adolescente, sabe? Então ele tinha uma facilidade maior para aprender qualquer coisa que fosse ensinada para ele, por ele ser um pouco mais jovem. E ele não tinha sido treinado ainda. Todos aqueles golfinhos, eles tinham participado do Flipper. Aquele filme que Claro, olha o filme. passava sempre na sessão da tarde, uns bons anos atrás, sabe? Que é um filme de golfinho. Eles tinham todos sido os coadjuvantes do filme Flipper. Só que o Peter era mais novo, então ele não tinha sido treinado. Então eles acharam que era melhor pegar um golfinho assim, que tava fresco, sabe? Não tinha aprendido nada, não tinha interagido ainda com humanos. Tinha uma outra golfinha ali, que se não me engano, eu acho que era Pamela, mas eu não tenho certeza. Que bom que o nome da esposa do Peter é Andresa, né? Porque se fosse Pamela, eu ia ficar enlouquecido. Que era meio traumatizada com humanos, não gostava muito de interagir com pessoas, ficava meio receosa. E o Peter não, o Peter estava para jogo. Ele estava querendo participar, ele queria
O Peter tava querendo, Ele né? tinha aquele brilho no olhar de um golfinho jovem, sabe? Eu entendo as outras golfinhas, que eram um pouco mais velhas, sabe? Porque eu sou uma golfinha velha. Eu já não tenho mais muita paciência pra ficar interagindo com o humano mesmo, não, sabe? É um negócio que eu já fico assim, é meio, eu vou sair da minha casa pra interagir com gente. Ela é tão diferente. Então eu entendo elas, mas quando eu era mais nova eu não tinha isso. Quando eu era uma jovem golfinha, eu não tinha isso mesmo. Logo que a Eu sou um velho golfinho desde que eu nasci, né? Nunca gostei de interagir com gente. Margaret começou a dar essas aulas de inglês pro Peter, que eram realmente aulas de inglês, tá? O objetivo era que ele conseguisse pronunciar as palavras em inglês. Mas aí também essa galera tava baforando crack já, né? Baforando loló lá. Geral tava tudo droga, cogumelo, sei lá. Que isso, pô? Aí também enlouqueceram. Logo no início, foi muito promissor. Sim, mas muito promissor. Todo mundo foi impressionado. Por mais que o Peter não conseguisse falar as palavras, ele conseguia imitar direitinho a entonação e a inflexão da fala. Aí é foda, tá me assustando. Então assim, ao invés dele falar, olá, tudo bem? Ele falava... Pô, ele é hablava então, mané. Mas fácil botar um vídeo. Hello. 1, 2, 3. Que isso? Pode parecer ser uma coisa meio boba, tipo, tá bom. Mas isso é uma coisa que até pra uma criança, né, um bebê humano, demora muito tempo até o bebê começar a conseguir fazer isso desse jeito. Então todo mundo ficou muito impressionado. Só que a Margaret começa a dar essas aulas de inglês, né? E a gata, eu acho que ela tava muito dedicada ao projeto mesmo. Porque ela começa a pensar assim, ó. Todo dia eu fico lá por algumas horas e aí eu saio, eu volto pra minha casa e eu tô perdendo tempo de estar ensinando inglês pra esse golfinho. Eu podia estar trabalhando o tempo inteiro. Eu Caramba. podia nunca parar de trabalhar. Isso aí é workaholic, né? Viciado em trabalho. Eu podia morar no meu trabalho. E é isso que ela resolve sugerir pro doutor John Lilly. Dela literalmente morar no Dolphin Point. Ela acha que Essa mulher aí também já tava ficando meio lelé das ideias, não? ela precisa passar mais tempo com o Peter pra conseguir fazer isso. Ela acha que ela teria que ter uma relação com ele como se fosse uma mãe ensinando pra um bebê a falar, sabe? Uma mãe tá ali com o filho o tempo inteiro. E que seria melhor que fosse feito desse jeito, ela passar o tempo inteiro com o Peter. E o Dr. Lilly olha pra Margaret e fala assim: caralho, que ideia completamente maluca, eu tô dentro. E o que eles fazem, então, pra que a Margaret consiga Cientista é uma merda, né? Qualquer ideia possivelmente problemática eles aceitam. morar com o Peter? Eles alagam a parte do primeiro andar do laboratório, até mais ou menos assim, coloca água até mais ou menos as coxas. A Margaret tem ali uma cama que é uma coisa bem improvisada, que ela ainda por cima coloca uma cortina dessas de banheiro pra Meu Deus do céu, já tô até vendo o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer aqui. A desgraça, ela vai vir, e quando ela vir, vai chocar o Brasil. não alagar a cama. A mesa dela, inclusive, é um negócio que está pendurado meio elevado. As condições, sinceramente, sim, não são as ideais para um ser humano existir, mas ela consegue então ter um espaço de convivência ali com o Peter, que ainda tem acesso a uma parte ali da piscina, mas que tem essa parte em que os dois conviveriam juntos. Depois que a Margaret e o Peter começam a morar juntos, o relacionamento deles se desenvolve muito. A Margaret acredita que tá tudo indo muito bem, que ele tá se dedicando muito, que ele tá muito perto de realmente conseguir começar a falar. Ela também criou, assim, uma nova perspectiva sobre a inteligência animal, a empatia com os animais. Foi um processo muito transformador, assim. Mas tinha um pequeno problema nas aulas. O Peter, com 6 anos, sendo ali mais ou menos um adolescente, né? Ele tava atingindo a maturidade sexual dele. Eu sabia que ia dar merda, cara. É enlouquecedor, mano. Então o Peter era um golfinho com tesão. E toda vez que ele começava a entrar nessa brisa, ele começava a dispersar muito da aula, queria começar a se esfregar na Margaret, sabe? Não prestava mais atenção na aula, não fazia mais os sons, né? E toda essa palhaçada. E aí, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar o Peter, eles tinham que colocar ele num elevador pra levar pra outra piscina, pra ficar com as outras golfinhas, as outras duas, por um tempo, pra depois trazer ele de volta. E aí ele
botava com força, né, nas golfinhas e voltava. Pra casa dos dois. Esse era um processo que demorava. Imagina ter que botar um golfinho num elevador. Fácil não vai ser, com certeza, né? E não só isso, mas isso acontecia com uma certa frequência, sabe? E aí a Margaret resolveu dar uma solução muito simples a isso. Ela Pô, Margaret, também tá de sacanagem, né? Tu foi morar no trabalho pra poder poupar tempo e agora tu vai fazer o quê, garota? Ô, garota! Eu posso simplesmente solucionar esse problema com as minhas próprias mãos. Vai ser muito mais rápido, a gente não vai ter que tirar o golfinho daqui, e aí a gente pode continuar a aula. Foi exatamente isso que ela começou a fazer. Ah, ok. Não tem ok, né? Mas beleza. Ela bateu uma vinha pro golfinho. Ela não deu pro golfinho. O que já me deixa menos perturbado, mas porém eu ainda estou perturbado. Eu pensei que ia vir algo absurdo aqui, tá ligado? Mas hoje em dia é comum, né? Tem trabalho que tu tem que masturbar cavalo, masturbar boi, pra poder fazer inseminação artificial. Então, né, tá dentro do trabalho ainda, né? Vou ler aqui. Isso virou apenas uma parte do que estava acontecendo. Como se fosse uma coceira. Você coça e segue em frente. E era exatamente assim que funcionava. Não era uma coisa privada. As Hoje em dia é com máquina. Mas no passado... pessoas estavam ali, elas observavam. Esse fato foi o que acabou transformando esse experimento em algo infame. Mas nem de longe isso foi a pior coisa que aconteceu nesse experimento. Porque você pode tentar visualizar isso de uma forma científica como é um animal e a gente precisa só solucionar isso desse animal pra gente continuar esse experimento. Do mesmo jeito que vários cientistas ou biólogos ou veterinários podem fazer coisas mais ou menos parecidas com outros animais para testes e experimentos e foi o que eu falei, né? etc, enfim. Mas enquanto isso estava acontecendo, né, enquanto a Margaret estava lá vivendo com o golfinho, né, fazendo certas coisas com as próprias mãos no golfinho, tinha uma outra coisa acontecendo ao mesmo tempo. O doutor John Lilly, ele estava vivendo os seus próprios experimentos. O Lilly, ele sempre foi muito curioso com a mente e com o cérebro, né? Então, quando tinham apresentado ele para o LSD alguns anos antes, ele tinha ficado muito maravilhado com as possibilidades da droga. Em como que essa substância poderia expandir a mente dele. O Dr. Lilly também... É uma loucura esse negócio aí de droga química, né? Essas drogas aí que mexem com a química do cérebro, é uma loucura. Chá de cogumelo, né? Essas porra. Mais ou menos uma década antes desse experimento, inventado o tanque de isolamento, ou tanque de privação sensorial, que é uma coisa que existe muito até hoje. Inclusive, você consegue encontrar, se você morar numa capital, muito provavelmente vai ter um desses tanques que você pode ir lá e pagar para ficar algumas horas, se você quiser. É um tanque que a ideia é que ele te prive de todos os seus sentidos. Você não tenha nenhum estímulo em nenhum sentido do seu corpo. Basicamente, você fica flutuando numa solução de água com sal, que tem bastante sal. Ah, eu tô ligado o que é isso. Eu tô ligado o que é isso. Ou então você fica flutuando sem nenhum esforço. Essa água, ela tá na temperatura exata do seu corpo. Então você... Tipo, é um tanque, literalmente, onde você entra lá, fecha tudo, você fica no escuro, sem ouvir nada, sem sentir nenhum cheiro. Não sente diferença entre o que é o seu corpo, o que é a água, o que é o ar. Fica tudo exatamente na mesma temperatura do corpo. O problema é você afogar, né? Tanque, obviamente, escuro, eles te fecham, e que você não consegue ouvir nada de fora. Então, com isso, você fica nesse tanque ali, totalmente no escuro, sem... Qual que é o benefício? Cara, é tipo uma meditação, tá ligado? Tu vai se privar de todos os sentidos pra poder ficar lá, tá ligado? É tipo um rolê mais... Não sente nada. E muitas pessoas utilizam esse tanque pra, por exemplo, meditar e aí, viu? etc. E o Dr. Lilly já tinha inventado isso há um bom tempo atrás, justamente pra tentar expandir a mente e estudar mais a mente. E aí, nessa época desse estudo, ele tava começando a misturar as duas coisas. Ele tava começando a tomar LSD e entrar nesse tanque. E ele ficava horas ali nesse tanque numa viagem. E, inclusive, foi durante uma dessas viagens aí que ele começou a acreditar que os golfinhos do projeto estavam tentando se comunicar telepaticamente com ele. Caralho, será, mano? E aí, assim, por mais que a Margaret, ela estivesse achando que tava indo tudo muito bem e que ela ia conseguir fazer o Peter falar inglês, as outras pessoas estavam achando o projeto estagnado. Porque o Peter, né, no início apareceu muito promissor, ele tava imitando a entonação das palavras e das frases, mas ele nunca avançou muito mais do que isso. Ele tinha muita dificuldade. Esse Peter era um safado, hein? De conseguir, de fato, pronunciar os sons como a gente. E aqui,
inaceitável que esses cientistas não consigam perceber um problema óbvio de tudo isso, que é que o Peter não tem uma boca como a nossa, com lábios. É verdade. Com língua. Os sons dos golfinhos, quando eles fazem esses sons fora da água, que é uma coisa que eles não costumam muito fazer na natureza, tá? Geralmente todos os sons dos golfinhos são na água. Mas quando eles fazem esses sons fora da água, eles estão usando aquele buraquinho que eles têm aqui em cima, né? Que é o buraquinho de respiração. Caralho, papo reto, mano. Essa mina aí, ela matou a grito aqui. E esse buraquinho não tem lábios, eles não conseguem mexer esse buraquinho pra fazer sons diferentes. Não tem língua também pra fazer esses sons. Não tem nem cordas vocais. O melhor que vai dar pra fazer ali é um som de apito. Mas beleza, acho que ninguém tava levando muito isso em consideração, né? Porque senão não tinha nem começado esse projeto. Era só olhar e falar assim, gente, acho que não vai dar. Fim. Corte de créditos. A NASA tava meio descontente porque não tava vendo mais progresso, né? Inclusive, o Drake, ele tinha até chegado a pedir pro Lily pra ele fazer uns outros... Pra vocês verem, né? Como nem todo cientista é inteligente. Existe muito cientista burro no mundo, tá? Fica aí a crítica. Experimentos pra ver mais ou menos, na verdade, como a linguagem entre os golfinhos funcionava. Ao invés de tentar ensinar um golfinho a falar inglês, observar como eles se comunicavam entre si. Eles tinham sugerido, por exemplo, de fazer um experimento onde você ensinava pra um golfinho como que fazia uma coisa específica pra ele conseguir comida. E aí você botava esses golfinhos juntos depois, né? E aí colocava outro golfinho pra tentar fazer a mesma coisa pra ver se os golfinhos conseguiam se comunicar. Tinha umas coisas meio assim, uma ideia, mas até aí vai, né? Até aí eu compro a ideias ideia. meio assim. Pra ver se a linguagem dos golfinhos era complexa, sabe? Se eles conseguiam passar ideias e conceitos pela linguagem. Mas o Dr. Lily, ele cagou pra isso, tá? Essa sugestão aí, ele cagou. Falou, não, a gente precisa ensinar inglês mesmo pra esses golfinhos. E aí o Dr. Lily, ele começa a pensar assim, ó, cara, eu tomo LSD e eu expando a minha mente, né? Agora os golfinhos estão se comunicando telepaticamente comigo, eu sei de várias coisas. E se eu der LSD pra esses golfinhos? Ninguém achou uma boa ideia. Silêncio. A Margaret, inclusive, falou assim, ó, tu quer se drogar? Tu se droga lá no teu tanquezinho, tá? Eu tô aqui gastando meu tempo, minha energia, fazendo coisas que eu não gostaria nem de mencionar aqui pra você agora nessa conversa, tá? Com as minhas mãos. Também essa mulher também tá de sacanagem, né? Essa tal de Margaret aí, né? Ela foi lá porque quis, ela começou a dormir no trabalho porque quis, começou a bater punheta pro golfinho porque quis, agora mete essa. A fazer esse negócio funcionar. E tu vai agora começar a drogar meus golfinhos? Tu não vai... Não, pelo amor de Deus, cara. Que desrespeito com o meu tempo. Ela não falou exatamente com essas palavras, mas a mensagem foi essa, tá? Foi bem próxima dessas palavras. Dr. Lily ouviu? Margaret? Não. Dr. Lily cagou pra Margaret. Ele injetou 200 miligramas de LSD no Peter e gravou quais seriam as reações do golfinho. E aqui, isso poderia ter dado muito errado. Mas não deu. Não deu nem errado, nem deu certo. Não deu nada. Aparentemente, os golfinhos não tinham uma reação. É que o golfinho, ele tem resistência, tá ligado? Porque qual que é o rolê? O golfinho, ele literalmente pega o veneno do baiacu pra poder se drogar. Vocês sabem disso? Os golfinhos se drogam. Eles pegam o veneno do baiacu pra poder se drogar e ficar doidão. Então, acho que o LSD não funciona mesmo. Reação com o LSD. Se eles tinham alguma reação com a substância, sim, era tudo interno. Sim, tava numa bad trip, mas tava só aqui. Porque visualmente, do lado de fora, nada... Eles fazem rodinha pra compartilhar o baiacu, mano. Pra tu ver como é que eles são animais incríveis, né? A única vez que o Dr. Lily teve alguma reação de algum golfinho que pareceu que aconteceu alguma coisa foi quando ele deu LSD pra aquela golfinha que eu falei que era um pouco traumatizada. E ela pareceu ficar mais sociável. Mas assim, foi uma vez que aconteceu uma coisa. Na maior parte das vezes não acontecia nada. Então não dá nem pra gente ter certeza se foi por causa disso ou não, ou se ela só tava de bom humor naquele dia. Ele ainda fez isso por algum tempo com os golfinhos, tá? Mas a Margaret conseguiu convencer ele depois a não fazer isso de novo com o Peter, que era o golfinho que ela trabalhava e que morava com ela. Mas ela disse depois em umas entrevistas, né, que ela se sentia incapaz, que ela tinha ali seus 23 anos agora, e ela se sentia completamente incapaz de impedir que ele fizesse isso com os outros golfinhos, porque no final o laboratório era meio que dele, os golfinhos eram meio que dele, né? Ela não podia fazer muita coisa. Todo mundo do laboratório ficou puto da vida, tá? Inclusive, o Gregory Bateson, que era na época o diretor do laboratório, ele é um antropólogo, né, que tinha sido convidado pro projeto, tava ali ajudando a estudar os golfinhos, ele simplesmente abandonou o rolê. Falou, pra mim, chega, você tá drogando o golfinho...
É aqui que eu desenho a linha. Isso aqui pra mim não dá. E foi por causa desse tipo de coisa, em 1966, um pouco mais de 2 anos do início do projeto, e já no final dos 6 meses que a Margaret tinha se proposto a morar com o Peter, que a NASA resolveu fazer uma revisão do projeto, concluiu que eles não... Eles usam drogas, surfam nas ondas dos barcos, fazem sexo por prazer, ou seja, tudo vagabundo, tudo mitista, né? Mentira, vocês não fazem porra nenhuma, vocês são um bando de nerds. Não estavam alcançando o resultado que eles queriam e cortou os fundos. O Dr. Lilly não tinha como continuar esse projeto sem apoio financeiro, ele já tinha gastado todo o dinheiro que ele tinha para começar o projeto. Então eles encerraram esse projeto no Dolphin Point e os golfinhos, os 3 golfinhos do projeto, foram transferidos para Miami, num laboratório pequeno que o Dr. Lilly tinha lá. As condições desses golfinhos nesse laboratório eram bem precárias. Eles não tinham tanto espaço, não era um laboratório muito grande. Os golfinhos ficavam em tanques que eles nem conseguiam nadar direito e não tinha nem luz natural. Era fechado dentro de um negócio com um monte de luz artificial. Poucas semanas depois de ser transferido para esse novo laboratório, o Peter afundou para o fundo do tanque e não subiu mais pra respirar. E foi assim que ele morreu. Não! Caralho! O Peter se matou, mané! Que isso, pô? Aí aqui existe uma discussão se a gente poderia considerar isso como sendo um suicídio ou não. Porque pra considerar que esse golfinho sabia que ele tava tirando a própria vida dele, ele teria que conseguir entender o conceito de morte, entender que se ele parasse de É verdade, respirar, isso ia ser o que ia acontecer com ele, né? Entender todas essas coisas. E a gente não consegue conversar com os golfinhos, como já ficou provado, pra gente conseguir entender se eles entendem esses conceitos ou não. Aí... Caralho! Que bizarro, mano. Agora eu botei fé no bagulho, mano. Vai do que você acredita. Eu acredito que sim, tá? Eu acho que esse é um conceito, né, de vida ou morte que eu imagino que os golfinhos devem conseguir entender, sim. E como... Caralho, mano. Doideira isso. Cada respiração do golfinho, como eu disse no início do vídeo, né, é uma coisa consciente, ele pode simplesmente escolher não fazê-lo. E aqui a gente também tem que imaginar que, assim, a Margaret, ela tava triste, mas ela conseguia racionalizar o que tava acontecendo, entender tudo o que tava acontecendo, né? O Peter, não. O Peter, de repente, ele tinha ali o que ele devia considerar como o amor da vida dele, que era a Margaret, e de repente ele não tinha mais, e ele tava preso num tanque. A vida dele mudou muito drasticamente, absolutamente do nada, e não tinha como explicar pra ele o que estava acontecendo e também nem dar uma prospecção de que poderia alguma hora melhorar. Depois que isso aconteceu, o Dr. Lilly soltou os outros golfinhos que ele tinha todos no Oceano Atlântico, porque ele não queria, obviamente, fazer esses golfinhos sofrerem, né? E todos devem ter rebolado lentinho pros cria, né? Porque, pô, o bicho foi criado em cativeiro, soltou no oceano, porra, deve ter se fudido. Isso foi uma coisa que as pessoas todas do projeto e da humanidade em geral foram entendendo cada vez mais durante esses experimentos, né? Que esses animais todos têm um nível de consciência e eles sofrem com as coisas que acontecem com eles, né? Mas não é aqui ainda que a gente acaba de contar essa história, porque esse não foi ainda o final pro John Lilly. Depois disso, ele continuou experimentando com LSD, ele escreveu diversos livros, ele virou assim meio que um ícone de uma cultura meio hippie da época, especialmente depois que ele escreveu um livro chamado Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputers, programando e metaprogramando no biocomputador humano. Aí ele enlouqueceu de vez, né? Que é um livro que basicamente fala sobre você destravar a sua mente com um LSD. E aí... Olha, é louco isso daí, tá? Porém, contudo, entretanto, existem aí pessoas que debatem de fato essa parada. Porque, tipo assim, tudo que a gente vê ao se drogar é porque o cérebro é capaz de ver. É porque a gente já viu ou sabe o que que é. Porque o cérebro não cria nada do zero. Então, tecnicamente, quando você usa uma droga e você começa a ver coisa, você começa a sentir coisas que não sentia, é porque talvez você seja capaz de ver ou sentir, ou já tenha visto algo. Então, não ironicamente, existe esse debate aí se essas drogas bioquímicas, elas de fato podem fazer teu cérebro sentir coisas que você não sentiria normalmente, tipo ver coisas, né? Não é à toa que, se a gente for dar uma olhada aí no passado das civilizações, muitos rituais religiosos, eles eram feitos ali com certos tipos de ervas, certos tipos de coisas que poderiam acabar, né, influenciando você a ficar meio doidão das ideias, né? Mas dentro daquele contexto, né? Um chá específico, um cogumelo específico, uma erva específica, para você alcançar certos níveis de consciência, né? E poder ter contato com, de acordo com eles, um deus deles, uma pessoa que partiu. Então, sim, dá para entrar nesse debate. Mas também tem gente aí que
fica doidona e acha que o mundo é isso aí. Mas sim, eu não tiraria tanto pra ridículo esse cara, porque esse cara é um neurocirurgião que provavelmente tava tentando entender, na época, né, como funcionava isso. Imagina, naquela época você recebe uma droga sintética que faz você ver coisas, sentir coisas que você não conseguia ver antes. Tu é neurocirurgião, então lá, pô, como é que essa porra funciona no cérebro? Mas o cara, realmente, né, botar isso no golfinho não dá. E depois que o LSD virou ilegal e aí ele não podia mais fazer essas pesquisas com o LSD... A gente já viu mesmo o Pitico tomar um chá de chavasca aqui, um chá de ayahuasca, né? E ele falou que foi uma loucura. Ele pulou do LSD pra ketamina, que ele chamava carinhosamente de vitamina K. Mas aí também eu acho que o rapaz ele criou uma certa dependência e ficou drogado ao E mesmo. nesse processo dele de experimentar com a ketamina, ele ficou realmente obcecado. Tem relatos de que ele injetaria ketamina até 24 vezes num dia. Aí enlouqueceu. Foi mais ou menos nessa época aí também que ele escreveu um livro chamado The Scientist, ou O Cientista, se você quiser, você pode ler esse livro também. Que é um livro que é uma autobiografia. LSD não cria dependência? Ah, que bacana. Mas eu acho que não, tá? Porque minha televisão é LSD e tem dias que eu fico o dia todo olhando pra ela, assim, de tão bonita que ela é. Eu tenho essa dependência emocional com a minha televisão. Então é bom a gente ver isso aí. Inteira escrita em terceira pessoa, aonde ele refere a si mesmo como o cientista. Então é um pouco confuso, mas é ele mesmo que tá escrevendo sobre ele. Esse livro, ele não começa no momento que ele nasce. Ele começa com ele sendo uma entidade navegando no tempo e espaço e escolhendo a genética com qual ele vai nascer. Nesse livro, ele descreve várias entidades cósmicas, inclusive uma chamada Earth Coincidence Control Office, ou Escritório de Controle de Coincidências Terrestres, que ele abrevia para ECHO, onde ele fala que existem 3 seres que controlam a vida dele por meios de coincidência. Pô, não ironicamente, eu leria pra caramba esse livro. Pode ser brisado? Pode, mas deve ser mó resenha, mané. Deve ser mó maneiro esse livro, cara. Pô, mó conceito foda, cara. O cara simplesmente se drogou e jogou pra gente o conceito mais foda do mundo e foi embora. Como se nada tivesse acontecido. Ele descreve não só essa ECHO, como várias outras entidades cósmicas que controlariam as coisas. Eu acredito nisso aí, tá? Nesse negócio aí de entidade cósmica, eu acredito nessas porra aí, hein? Eu acho que é algum rolê que acontece aí mesmo, hein, chat? Eu acho que o mundo, ele é meio obscuro. Ali no final da década de 70, ele dá uma descansada desse negócio da vitamina K, até porque ele dizia que o ECHO não gostava dessa história dele estar usando essa vitamina K demais. Ele tenta fazer um outro projeto ainda de experimentar comunicação com golfinhos, mas dessa vez não é sobre ensinar os golfinhos inglês, é sobre criar uma língua em comum entre humanos e golfinhos. Mas esse projeto não dura muito, porque ele não tem financiamento. Ele também acha que as instalações de O vício do cara tirou do vício. Que foda. golfinhos não são as ideais, eles não tinham tanto espaço assim quanto no primeiro projeto. Tu acredita no Cthulhu? Não. A gente tá entrando aqui no campo do terror cósmico, na questão aí do Lovecraft, né? E eu quero mais é que se foda. E aí ele solta esses golfinhos também no oceano. E depois ele continua com esses estudos sobre estados de consciência alterados. E ele vira um ícone. Pô, mas pior que eu acho maneiro, velho. Já falei aqui, né? Aquele desenho, o Midnight Gospel, que foi cancelado, infelizmente, na Netflix, ele trabalha essa ideia aí do estado de consciência alterado, tá ligado? Porque, tipo assim, se você sente algo, mesmo que com estado de consciência alterado, isso ainda é realidade. Então, aquela realidade, ela existe, mesmo que alterada de alguma forma pela química do teu cérebro. Então, é um debate interessante, pô. É um debate maneiro, que muita gente tira pra merda, porque, né, pessoal, ficar doidão. Dessa pseudociência esotérica. Já Eu adoro esoterismo. Eu adoro. Margaret, ela tem uma vida bem mais tranquila. Logo depois do final do projeto do Dolphin Point, ela casa com o fotógrafo que também trabalhava ali no experimento. E os dois, inclusive, se mudam para o laboratório, que eles convertem em casa. Eles têm 3 filhas, eles criam as 3 nessa casa, que foi um dia a casa E o nome dos filhos foi qual? Peter, Pamela. que a Margaret morou com o Peter. Essa história toda, ela ganhou essa fama, e essa fama muito infame por causa das atividades da Margaret com o Peter, porque nos anos 70, depois que o projeto já tinha acabado, foi publicado numa revista chamada Hustler, que é tipo uma Playboy, assim, dos Estados Unidos, um artigo que falava de sexo interespécie. Calma.
Vamos voltar umas casinhas pra trás. Estamos indo muito pra frente. Entre humanos e golfinhos, e falava desse experimento de uma forma assim bem sensacionalista e escandalosa. Ah, então não rolou sexo entre golfinho e ser humano nesse projeto. Foi sensacionalismo da Choquei! Mas a verdade é que, do ponto de vista da Margaret, tudo o que aconteceu ali foi puramente de uma forma científica. Mas esse caso virou muito polêmico por causa disso. Eu acho que a parte mais polêmica desse caso é a parte de injetar golfinhos com drogas. Eu, sinceramente, acho que isso seria até um escândalo público maior. Mas, no final das contas, por mais que tudo isso tenha acontecido e o projeto, no final, assim, não tenha alcançado os objetivos que eles queriam, ainda assim foi por causa desses estudos que a gente conseguiu entender ainda mais sobre a inteligência dos cetáceos no geral, e várias leis foram desenvolvidas justamente para proteger os animais marinhos. E existem até hoje projetos que estudam sobre a linguagem dos golfinhos. Golfinhos são utilizados como espiões, tá? Não é à toa que recentemente uma baleia beluga, que é a porra de um golfinho branco gigante, foi assassinada covardemente porque ela era uma espiã russa e canalhas engravatados mataram ela. Pode pôr notícia aí na tela, ô editor, pro pessoal ver essa desgraça que aconteceu no mundo. Tem projetos muito legais, tem um que acontece ali na região dos Bahamas, onde, usando os sons que os golfinhos fazem, eles estão tentando conseguir se comunicar com eles e ensinar novas palavras de objetos humanos. Eu adoro palavras, né? À toa que eu fiz letra. Entre vários outros projetos que existem até hoje, focados nessa comunicação entre golfinhos, mas hoje em dia a gente entendendo muito melhor as limitações que cada espécie tem de se comunicar. No final das contas, isso foi uma das coisas que fez com que a gente começasse a entender melhor sobre a inteligência dos animais, porque no final das contas a gente acha que os animais não são tão inteligentes assim, porque a gente julga eles pela capacidade que eles teriam de fazer coisas que a gente faz, mas eles são diferentes da gente. Você não pode julgar um peixe pela sua habilidade de subir uma árvore. É verdade, e é por isso que o peixe é pra panela. Fritinho. É o como tudinho. Porque se esse filho da puta não consegue subir na porra de uma árvore, tem mais que pra panela mesmo, porra. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Gostei muito do vídeo, eu adorei, mano. Vídeo foda, hein? Maneiraço, velho. Ficamos aqui, porra, 1 hora quase, marolando, mano. Eu adorei.